Existe uma burguesia brasileira entre os empreiteiros, né? Até os banqueiros são burgueses brasileiros, em geral. Os latifundiários ainda são, né? Mas no sistema industrial, que é onde você nucleia o progresso técnico, tá certo? O avanço tecnológico, a autonomia para se impor no mundo, não. Aí certamente não. Então, se a gente se compara com a burguesia japonesa, ou mesmo a indiana, ou a coreana, ou a norte-americana, não. Tudo isso é verdade. Eu vou voltar lá para o... Quer dizer, nós, apesar de tudo isso, queremos ampliar o emprego e a renda da população brasileira, fortalecer a classe trabalhadora através disso. Faz diferença que a população tenha emprego ou não? Faz diferença um salário mínimo de 650 ou de 300 reais? Eu acho que todos dirão que sim. Se todos dizem que sim, que faz diferença, inclusive que abre espaço maior para uma luta política, um melhor posicionamento, então a gente tem que, apesar de reconhecer todas essas deficiências, a gente tem que pensar a dinâmica econômica. Eu acho muito bonito, João Pedro, que vocês tenham cursos de capacitação, inclusive calcados nos grandes teóricos do Brasil. O nosso querido Aloysio Teixeira, que se foi recentemente, ele tem. O curso dele na nossa escola, que é o professor da FJ, é sobre intérpretes do Brasil. Nós estamos mantendo esse semestre, esse curso, em homenagem a ele. Intérprete do Brasil. É correta a abordagem de ir aos clássicos da interpretação brasileira. E é correta também a abordagem de capacitar os quadros dos movimentos sociais. Parte dessa capacitação, eu acho que tem que ser entender a dinâmica histórica do país. E tem uma dimensão econômica dessa dinâmica histórica. Então agora eu volto para os anos 50, para o Celso Furtado, lá na CEPAL. O Raul Prebisch identificou como estrutura com peculiaridade latino-americana, essa periferia latino-americana, que isso aqui é um lugar de baixa diversidade produtiva, que era preciso diversificar a industrialização no caminho dessa diversificação, superexposição aos humores do comércio internacional com essa baixa diversidade produtiva e uma incapacidade de absorver o progresso técnico sem indústria. E identificou também uma heterogeneidade estrutural que tinha como contrapartida uma heterogeneidade social, heterogeneidade estrutural produtiva, com baixa produtividade da maior parte da estrutura produtiva, e que tinha como contrapartida, como reflexo, uma elevada heterogeneidade social, com baixos rendimentos. Muito bem. E aí, ele e o Celso Furtado chegou nesse momento dessa elaboração teórica do Prebisch, lá na CEPAL, e essa equipe disse o seguinte: olha só o que está acontecendo aqui na América Latina. Está havendo um processo de industrialização. Ele é um processo espontâneo de industrialização. É preciso organizar o Estado, porque de forma, e a sociedade, de maneira a organizar essas tendências, porque senão elas não vão levar a lugar nenhum. Nós não vamos longe, mas o processo de industrialização, sim, é um processo importante. Aquela uma sociedade de classe as estruturas de dominação eram rígidas, aliás, eram muito rígidas, e o latifúndio dominava a América Latina como sistema de poder. Muito bem. Então, o que eu trouxe para vocês aqui é a seguinte pergunta. Assim como naquela época havia um sinal positivo, que era um processo de progresso técnico, certo? Através da industrialização, há hoje alguma novidade capitalista, perversa, mas há alguma novidade? A gente pode influenciar sobre ela? Porque nós estamos ainda nos anos 80, anos 90 de perplexidade? Eu acho que não.
Eu acho que, talvez, provavelmente, o governo ainda não organizou o seu projeto nacional. E a sociedade brasileira não chegou a um projeto nacional ainda. Mas existem elementos para uma estratégia, para se definir um projeto nacional. Essa é uma novidade. Existem 3 frentes de expansão que estão se apresentando, que são um mecanismo capitalista, inclusive se mantém perverso, mas que são uma novidade até positiva, que são um mecanismo de crescimento por redistribuição de renda pelo consumo de massa. É insuficiente isso? É muito insuficiente. Mas ele existe. Ele é um mecanismo novo. Nós podemos aproveitá-lo? Sim. Faz diferença, sim, o burguês, o capitalista, o empresário, perceber que ganha dinheiro com melhoria distributiva. Isso é uma coisa que não existia antes no Brasil. Agora existe. Ele vende para rico ou para pobre. Então, isso é bom. É claro que nós estamos ainda numa sociedade de classes, com muita perversidade. É verdade. Mas isso é uma novidade sobre a qual aqueles que querem orientar certos movimentos sociais precisam se dar conta para definir o panorama, as tendências históricas. Qual é esse país que existe hoje? Ele é algo diferente do passado? É. E a questão da infraestrutura, que é uma segunda frente de expansão? Puxa, isso daí é um mundo. Eu não estou falando aqui de energia, de rodovia, estou falando de uma infraestrutura urbana que está aí aos cacos. E que é uma questão de pressão social permanente, organização social permanente. Isso pode vir a dar frutos, inclusive, para os burgueses, que os empreiteiros que vão ter que fazer as obras. Porque, claro, isso aqui é uma sociedade capitalista, mas isso pode ajudar. Isso aqui é uma frente de expansão sobre a qual nós temos que atuar. E os recursos naturais? Nós vamos deixar os chineses chegarem aqui como chegam na África? Ou vamos nos organizar, dado que, independentemente da nossa vontade, virão? Tá certo? Pelo menos tentarão buscar comprar petróleo, comprar soja. Né? Vamos deixar que o campo brasileiro seja completamente ocupado pelo agrobusiness? Ou vamos fortalecer a agricultura familiar e redistribuir terras? O que a gente vai fazer com esses movimentos fundamentais que estão ocorrendo no plano real, histórico? Isso são tendências que estão aí. O que nós vamos fazer com aquilo que pode ser um turbinador disso tudo, que é educação e inovação, que está aí, enfim, eu não vou dizer completamente relegado, mas sem solução, por enquanto, no que diz respeito à absorção, à capacidade de inovação, de introdução de difusão de progresso técnico, pelo menos nos alguns setores fundamentais da indústria. Então, o ponto que eu estou, a contribuição que eu acho que a gente pode fazer como historiador econômico, é identificar as tendências básicas e fazer pergunta, olha, se existem novidades, como que a gente opera sobre elas? Porque as questões estruturais não podem ser esquecidas, o João Pedro tem toda a razão, mas a gente tem que saber que, a despeito delas, a gente tem que atuar sobre uma realidade que está se configurando como nova. O meu único ponto é esse. Temos que reconhecer que existem tendências novas e a gente tem que saber organizar um projeto para atuar sobre elas. A minha contribuiçãozinha modesta de economista vai por esse lado. Ao mesmo tempo, é claro que a gente precisa pensar as questões fiscais, monetárias, cambiais, no âmbito de uma macroeconomia voltada para o desenvolvimento. Eu tento com essa reflexão fazer, na verdade, uma homenagem ao tipo de trabalho que o Celso Furtado fazia, porque o Furtado reconhecia todas essas mazelas da sociedade brasileira, mas ele estava tentando identificar as tendências para ver como é que se atua sobre ela. Então, a minha modesta homenagem ao tipo de reflexão que ele fazia é essa. Nós temos coisas novas, tá certo? E temos que, então, incluir essas tendências fundamentais numa reflexão sobre um projeto nacional de desenvolvimento, como o Sebastião diz com toda a razão. Nada disso impede que se inclua nesse projeto nacional vários elementos que são constitutivos dele, inclusive a questão territorial e ambiental. É isso. Bom, como já está ficando tarde e eu também surfo na onda do processo, a gente vai transformar aquela rodada de 3 nos últimos que queiram falar. Já temos
3 inscritos e mais 1, 4, alguém mais quer? Tá, 1, 2, 3, 4. Quem já fez, a gente vai abrir mão para quem ainda não fez, tá bem? Então, mais alguém? Tem Mário, tem Nome, tem Miriam, tem... E naturalmente, 4. pedindo brevidade. Exato. Porque o cansaço é geral. Então, Brevidade é crucial. Tá. Ah, é? Bom, meu nome é Miriam Gontijo, eu sou jornalista, eu vou falar na condição de jornalista e na condição de representante da Associação Cultural José Martí de Minas Gerais, de apoio e solidariedade a Cuba. Então a minha questão colocada para a mesa é nesse sentido. Na década de 70, o Fidel Castro esteve no Chile, né, para poder conversar, entender o processo do Chile, que era diferente de Cuba, e nessa ocasião ele falou para a CEPAL, ele falou para membros da CEPAL e colocou para a CEPAL a experiência da Revolução Cubana como uma referência empírica, né? Colocou, olha, não estamos discutindo aqui questões teóricas, mas nós temos isso aqui, né? Nós fizemos, a Revolução Cubana fez isso, a gente transcendeu esses problemas. E, bom, a primeira questão que eu coloco é o seguinte: como é que a Revolução Cubana impactou no pensamento desenvolvimentista, desse neodesenvolvimentismo, se houve algum impacto? E a outra questão que eu coloco é, quando a gente tem esses conceitos de atraso, né, e inclusão, será que a gente atrasa em relação a quê? Né? A uma monarquia, né, na Inglaterra, né? Inclusão, que é um modelo capitalista? Então, eu gostaria de encaminhar essa questão para vocês. Só antes da próxima pergunta, a nossa participante aqui, ela queria saber sobre que ela foi informada que ia ter o lançamento de um livro. Não vai acontecer? Não. Cadu? Não vai ter o lançamento, não. Vai ser o que temos aqui para... Não, tá falando dos vídeos e Dos do vídeos. social Não, foi o que o Sérgio explicou, né? É gratuito, só Tem que se cadastrar aqui. Tá. Uma pergunta, só queria fazer uma colocação, já que nós falamos em Revolução Cubana, nós, nesse momento na América Latina, nós estamos aí com o modelo bolivariano. Aliás, devemos prestar apesar da TV Globo, né, o Chaves foi o grande vencedor e o papel da mídia que o Stênio colocou realmente é lamentável que a mídia nacional colocou a cobertura da eleição venezuelana. Eu acho que, nesse sentido, a Venezuela hoje pode servir de parâmetro para nós, brasileiros, e os demais países que estão se desenvolvendo e estão rompendo esse impasse com vontade política. Vocês acham que a Venezuela, o modelo bolivariano, pode servir de referência para nós, como em algum momento a Revolução Cubana pode servir às esquerdas? Então, a Revolução Bolivariana. Eu acho que, para acabar essa pergunta aí, para não ser mais longo, nós temos que estudar também o papel da mídia nessa brincadeira toda, né? Que adianta nós falarmos delas palavras e a TV Globo aí fazendo as cabeças dizendo que agora o povo venezuelano coloca em dúvida o presidente Hugo Chávez depois de ele ter vencido com uma diferença de 1.300.000 votos. E as pessoas acreditam, né? Então, como romper esse impasse? É você. Eu pergunto, ele está lá. Cadê o. Quem escreveu? Tá perto demais. Gente, boa noite. Meu nome é Wallace, sou historiador.
Eu queria fazer uma pergunta, até em função da primeira fala da professora Vera, quando ela fala que a senhora caracterizou o velho desenvolvimentismo como a fase da produção, tem até um foco na produção, né? Tem até aquela frase famosa dos tempos da ditadura, fazer o bolo crescer para depois repartir, né? E hoje, hoje nós estamos na fase da inclusão social. Então eu queria saber se na taxonomia recente de vocês, se vocês se voltaram para pensar no conceito de classe. Porque hoje essa inclusão social, ela está muito focada no consumo, em padrões de consumo, né? E necessariamente as pessoas que têm o mesmo padrão de consumo podem não se identificar como membros da mesma classe social, né? O fato de eu ter o mesmo carro do meu vizinho não significa que eu pense como ele, que eu me identifique com ele. Então, o que eu gostaria de deixar como questão para a senhora e para toda a mesa é o quanto que essa mudança de velho desenvolvimentismo para novo desenvolvimentismo provoca mudanças nos conceitos de classe, né? Porque esse crescimento tão propalado da classe média no Brasil precisa ser bastante problematizado, né? Bem complicado. Duas perguntas rápidas. Primeiro, uma pergunta para o professor Ricardo e para o João Pedro. Quando eles falaram aqui em burguesia, quer dizer, se o recorte está mais próximo de uma ideia de burguesia como categoria econômica ou como categoria política, que às vezes parece que vocês pincelaram isso. A outra pergunta é para a professora Vera. Quando a gente pensa na ideia de projeto nacional, né, qual o peso que você acha diante dessa dificuldade que a gente estabeleceu aqui, né, de convergir para um projeto nacional, diante das dificuldades que existem para isso, que vão desde a dificuldade em fazer esse debate, construir regras para esse debate, até as dificuldades de mobilização dos setores interessados. Qual o peso que a Constituição Cidadã de 88 pode jogar nisso? Porque ela, de certa maneira, me parece um grande desenho inacabado do que pode ser esse projeto nacional a partir das premissas que existem na Constituição. Com a mesa. Tem mais ela. E aí? Fechou, hein? Lúcia Gama, arquiteta, diretora do IAB em 72, quando todo mundo não queria ser representante de classe, eu fui lá humildemente e aceitei isso. Bom, naquela época, o Joca Serran dizia, sonhadores com muita honra. Eu acho que a sociedade e nossas propostas são utópicas, muito utópicas. Mas a utopia que vale, a gente tenta, na prática, mudar alguma coisa. O João Pedro está aí ensinando a gente o que é uma prática e sempre aprendendo com ele. Bom, o meu pensamento, que ele fechou com isso, nacionalismo. Nós estamos vendendo o Brasil. E até que ponto nós podemos mudar esse tipo de coisa, né? Eu acho que o nosso pensamento, nossa nacionalidade é muito pequena. Vem aí a lei da mineração. E li outro dia no jornal, até no Globo, que tem uma multinacional canadense querendo explorar diamante na nascente do Rio São Francisco. Para onde vai a nossa ecologia? Bom, então a minha proposta é que o próximo debate seja sobre nacionalismo. Pessoal, muito obrigada. Encerrou. Vamos à mesa. Vamos às... Esse coisa não quer. Aprendeu? Eu vou passar aqui aos nossos expositores para suas respostas finais, mas a pergunta da representante da Associação José Martí me lembrou o seguinte: essa semana eu conversava com alguns amigos que voltavam dos Estados Unidos, e um deles disse que o Banco Mundial, os economistas do Banco Mundial
estavam preocupados com essa questão do índice, o melhor índice para caracterizar o desenvolvimento. Porque nos anos 50 era o PIB, era só PIB, mas depois, agora ultimamente, o IDH reflete melhor o bem-estar. Né? Mas com a questão ambiental, o pessoal do Banco Mundial resolveu tentar criar um outro índice que agregasse também ao IDH a emissão de carbono. Aí conceberam lá um índice e foram fazer as apurações. E aí, surpresa, o primeiro país, o índice mais alto do mundo era o de Cuba. Porque Cuba tem uma emissão de carbono baixa, tem um IDH alto e uma emissão de carbono baixíssima. Então, aí disse, não, esse índice não presta, vamos buscar no evidentemente não. Tem que ter carro, né? Vou aqui passar para o João Paulo. Suas considerações finais. Muito bem, 2 minutinhos. O primeiro é para dizer que, bom, cada um pode usar a sua matriz conceitual que quiser para definir burguesia brasileira. Nós, os movimentos, usamos com base nos pensadores que o que determina essa classe brasileira são fatores econômicos, de propriedade, né, de meios de produção, são fatores sociais, de como ela se comporta, são fatores políticos e inclusive ideológicos, né, pelos valores que ela propõe para toda a sociedade. Então é um pouquinho mais complexo do que simplesmente analisar por propriedade e renda. E a segundo tema, mais que pergunta, do Mário, sobre o modelo bolivariano. Embora eu acho que o processo da Venezuela esteja na vanguarda política, no sentido deles enfrentarem na luta política e na retórica o imperialismo, e isso é bom que seja assim, e tem tido uma postura de vanguarda, não é por nada que a imprensa e os americanos transformaram Chávez no inimigo principal. Porém, do ponto de vista dos problemas econômicos e sociais que eles têm como sociedade venezuelana, eu acho que são muito parecidos com os problemas que nós temos. Ou seja, os dilemas que estão colocados para eles são muito semelhantes, na minha modesta opinião. Eles estão ainda num processo de transição nesses 10 anos de governo Chávez, 12, que conseguiu ter força popular suficiente para fazer uma redistribuição da renda petroleira. E com isso diminuiu os índices de desigualdade social. Eu até achei que tu ia citar isso, porque nos últimos dados do PNUD, a Venezuela é o país de menor desigualdade social da América do Sul. E que foi fruto dessa política de distribuição da renda petroleira. Então as pessoas conseguiram casa, conseguiram automóvel, a gasolina é quase de graça, conseguiram escola, todo mundo tem direito de estudar em todos os níveis. Talvez na América do Sul seja também o país de maior índice de ensino superior na juventude. Mas isso ainda não é suficiente para discutir um projeto de desenvolvimento, que é o dilema que eles estão enfrentando, que é a industrialização do país. Porque sem industrialização eles não vão conseguir aumentar a produtividade do trabalho, não vão conseguir dar emprego para todo mundo, não vão conseguir produzir de forma mais rápida os bens que a sociedade precisa. E esse problema está lá, latente. O Chávez tentou um caminho pela simples estatização ou desapropriação, mas ele tem se revelado insuficiente, porque não basta a vontade política, né? Precisa ter condições objetivas e subjetivas para que a economia venezuelana possa trilhar o caminho da industrialização. E o segundo dilema que eles têm, que eu acho que nisso eles também têm identificado como vanguarda,
é de que parte dos problemas que eles enfrentam do ponto de vista econômico, social e cultural, eles só vão encontrar soluções na integração continental. E eles têm expressado essa vontade política, e isso é muito positivo, porque de fato coloca que as saídas para os nossos países aqui da América Latina também dependem de processos de maior integração popular e de desenvolvimento. E daí as iniciativas importantes que eles também têm estado na vanguarda, como é o da construção da Unasur, como é a do Banco do Sul, que seria uma contraposição ao FMI, a iniciativa de ir construindo uma moeda não circulante, mas pelo menos de referência em substituição ao dólar. Isso é importantíssimo, porque o dólar é o principal mecanismo hoje de extorsão que os Estados Unidos fazem de todo mundo. Então, lutar contra o dólar é lutar contra os demônios que vêm do norte. Até a Dilma já está brigando contra a emissão irresponsável de dólar, não? Com todas as responsabilidades de diplomacia que ela tem, eu acho que ela tem até sido corajosa. Eu acho que nesse caso da luta contra o dólar, o que falta coragem é para os movimentos sociais, para os partidos políticos, se cagam de medo de falar mal dos americanos. Não. Ao contrário, a gente percebe lá em Brasília as articulações que a embaixada faz para levar parlamentares para os Estados Unidos. É uma vergonha. Os nossos parlamentares se vendem por uma passagem 3 diárias da embaixada. Assim eles conseguiram a maioria de votos para liberar a semente transgênica da Monsanto. E no jornalismo, então, imagino que você conhece todos os pau-mandados deles. Mas é uma vergonha, né? Nós temos uma fração aqui que se comporta como lumpen, não é? Mas eu estava falando sobre o exemplo bolivariano. Então, embora eles estejam na vanguarda política e retórica anti-imperialista, no entanto, eles têm desafios colocados que são muito parecidos com os nossos. E, no fundo, se trata de discutir um novo projeto de desenvolvimento para o país e para a América Latina. O próprio Chávez foi induzido a citar, funcionou muito mais como propaganda, o socialismo 21. A sorte dele é que ele botou 21, né? Então tem 100 anos aí para nós construir o socialismo na Venezuela. Mas tem problemas que precisam ser resolvidos antes de 100 anos, né? Até porque senão ele perdeu essa eleição, né? Então eu acho que no caso da Venezuela, até nisso nós somos parceiros, temos problemas semelhantes que precisamos enfrentar de forma conjunta. Agradeço a atenção de todos e cumprimento mais uma vez o Cadu, toda essa trupe, né, que consegue fazer um bom espaço de debates. Oxalá algum dia vocês façam isso na Globo. Obrigado. Eu também vou fazer minhas considerações finais, começando da seguinte maneira. Nossa, o pessoal da ciência política não gosta das minhas posições como cientista política, porque eles acham que eu sou muito crítica, eu sou muito radical, eu sou muito contra o mainstream, né? E eu estou achando muito bacana a experiência aqui hoje, porque como a gente, sem perceber, às vezes acaba ficando preso no mesmo círculo de reflexão, e como o debate é importante para a gente ter clareza de que, por mais que você tente cobrir um certo espectro de análise, tem outras considerações que vêm, e eu acho a questão do debate, para mim, ela é fundamental, ela é vital, né? Então eu acho isso muito... Gostei muito, Cadu, Marcelo, pelo convite, estou adorando, e vou levar as considerações que foram feitas aqui, inclusive na mesa, como elemento de oxigenação e reflexão para aquilo que eu estou produzindo. Até porque, embora, enquanto professora universitária, eu preciso colocar essas coisinhas no meu lápis, não é isso que me move enquanto pesquisadora, com absoluta certeza. E tentando responder um pouco as questões que foram colocadas,
que eu acho que 3 delas ficam até que razoáveis de serem trabalhadas em conjunto. A primeira é a questão do atraso, né? Tem uma coisa que eu não falei na minha exposição, mas que eu acho muito interessante, que eu acho que também é outro ponto de mutação. Quando a gente falava atraso lá atrás, nós tínhamos em vista mesmo, nós tínhamos diante dos olhos ou a ideia da periferia olhando o norte, né? Então, se a gente olhar o Nabucco, o Brasil olhando a Inglaterra, depois a gente começa no início do século XX olhando a experiência dos Estados Unidos, então é sempre uma situação de déficit comparativo. Quando a gente olha, por exemplo, a análise do Furtado, a análise do Cepalides, mas eu estou olhando basicamente o Furtado, a noção de déficit já não é exatamente essa questão. Porque eles já começam a incorporar a ideia de que há uma via de modernização que não pode mais ser repetida, porque a via serve para os países com uma trajetória serve de um jeito, nós temos que inventar a nossa forma. Então aí a noção de déficit, ela deixa de ser comparativa no sentido da experiência histórica, mas ela continua presa a determinados parâmetros, que são, como eu mediria, se é o PIB, se é o IDH, se é alguma... Eu tenho que ter algum critério de comparação. Tenho a impressão de que hoje, e eu só me toquei disso por conta da pergunta que você fez, que eu acho que nós guinamos essa noção de atraso. Por quê? Porque nós, de alguma maneira, isso encaixa com a questão da Venezuela, conforme foi colocada. Eu tenho a impressão de que nós não temos mais condições de comparar as experiências. Por exemplo, a experiência indiana, a experiência chinesa, a experiência que foi os tigres asiáticos há um período de tempo atrás, a experiência japonesa. São tantos modelos alternativos que fica muito difícil a gente dizer assim, o problema de desenvolvimento brasileiro é se pautar. Nós vamos fazer uma colinha do que seja um outro projeto. E tenho a impressão de que a Venezuela, nesse sentido, ela dá, no caso latino-americano, ela é uma contribuição interessante, porque ela faz um arranjo de resposta que não é aquele que a gente vê em outros lugares. Então ela serve como referência para a gente também. A forma como eles pensam democracia, como eles pensam inclusão. O que eu estou querendo dizer? Hoje a noção de atraso é incompatível quando a gente pensa em momentos pós-coloniais, né? A gente tem uma certa desarticulação do arco epistemológico, não tem mais conceitos que sirvam para o mundo inteiro, nós não estamos mais nessa etapa. E isso chega à questão das classes, né? Tenho a impressão de que nós, quando estamos discutindo inclusão, e vejam bem, senhores, eu sou um especialista dessa trajetória, não sou especialista de políticas inclusivas, embora eu estude uma delas, que é a expansão do ensino superior. Eu tenho a impressão de que o que eu sei de acompanhar Bolsa Família, políticas de microcrédito, políticas de gênero, políticas de empoderamento, ações afirmativas, expansão de ensino superior, que é a coisa que eu acho que eu domino um pouco mais, o que eu vejo como questão fundamental. Nós estamos falando de assimetrias de distribuição de capitais, mas não são mais os capitais que a gente dizia na década de 70, por exemplo, ou numa certa demarcação. Eu fico pensando que não é mais um enfrentamento nesse argumento, eu não sei se ele está correto ou não, eu estou dizendo como ele funciona. Nesse argumento, a presença de assimetrias de capitais desiguais, ela é central, mas ela não está atribuída tão diretamente a posições dos indivíduos no mundo da produção. Se isso serve como um mecanismo de incluir incluir essas camadas no mercado para aumentar a capacidade de sobrevivência dos burgueses, dos capitalistas, que eu também tenho uma dúvida sobre se é possível mobilizar essa categoria sem mediações, pensando numa economia que está transnacionalizada, mas se eu penso nesse movimento, eu não consigo, por exemplo, entender o ensino superior. Por que eu não consigo entender o ensino superior? Porque o ensino superior, de alguma forma, ele está incluindo um conjunto de atores que eu não precisava incluir, que são os atores que vêm por ação afirmativa. Tenho a impressão de que nesse movimento a política é de disponibilizar capitais estratégicos para a mobilidade social capazes de produzirem classes concorrentes e elites competitivas. Como, por exemplo, trazer a comunidade de gênero quilombola, indígena,
pessoas subalternizadas no campo econômico, mas com uma política hiperagressiva que não é de inovação. Por inovação eu posso trazer qualquer ator, bastava ter duplicado o tamanho das universidades brasileiras, eu teria atingido esse fim. Por que eu estou incluindo grupos sociais que não precisariam estar lá? Eu tenho outros setores de classe média que podiam ter entrado, mas há uma política consciente de trazer atores que, em termos de capitais simbólicos, estão muito deficitários no quadro brasileiro. Então eu fico me perguntando que tipo de ideia de capital está passando na cabeça desses atores, que tipo de tensão social está modulando a ideia de inclusão social. Não é mais a clássica inclusão pelo mundo do trabalho, é uma inclusão que eu acho que opera não só na ordem de renda, mas em outros capitais, como os capitais imateriais. Eu acho que é isso, parabenizar muito o evento de vocês, parabenizar muito a garra da discussão. Eu acho que o projeto nacionalista se faz como? Assim. Senão não tem ninguém para dirigir um projeto nacional. São 5:11, uma boa intervenção final é aquela breve, né? O companheiro tem razão, a discussão está analiticamente muito pobre sobre classe média, né? Está falando de um extrato de renda, está se categorizando esse extrato para poder destacar o fato de que houve uma subida. Mas do ponto de vista de discussão dos determinantes dessa subida e da natureza desse extrato, né, em termos políticos, ideológicos, é muito pobre, você tem razão. Um comentário em relação à questão de Cuba. Sim, Cuba marcou uma mudança no debate. O próprio Celso Furtado não discutia a questão social nos anos 50, ele estava prematuro. Ele reconhece isso em diferentes momentos, né? Mesmo a partir do final dos anos 50 e dos anos 60, que vai se entrar de chofre na questão social. Inclusive, com o fato que a industrialização não tinha resolvido o problema da miséria, ela ter se transformado numa miséria urbana também, né, isso vai entrar. Toda a discussão do modelo brasileiro de desenvolvimento, que mobilizou as forças progressistas democráticas desse país. O Saturnino foi um dos líderes disso nos anos 70, tá certo, Saturnino? Você, como senador em 74, tá certo? Ele falava do modelo de desenvolvimento alternativo, né, que foi uma discussão que se iniciou, esse elemento social da discussão do padrão de desenvolvimento entra depois de Cuba. Por várias razões, não vale a pena que não tem tempo de ação zerada. E o último ponto é a questão da Venezuela. O João Pedro tem toda a razão, quer dizer, o modelo de desenvolvimento venezuelano ainda é precário. E aqui, quando o Celso Furtado faleceu, eu estava na CEPAL, e a CEPAL me enviou a convite, nós fomos convidados da CEPAL pelo governo venezuelano para falar sobre o Celso Furtado. E quando eu cheguei no auditório, fui no Banco Central, o presidente do Banco Central me levou a uma mesa onde havia vários livros, um deles era um livro do Celso Furtado, de 1957, sobre o modelo venezuelano. Acho que o centro publicou, não publicou ainda, né? Não era um livro. Era um texto, né? Era um texto. Um documento, né, que eles chamam de biblioteca. Eu não sei se a gente publicou no centro. Isso. E que exatamente descreve isso, João Pedro. Descreve exatamente a questão de que vivia-se lá, digamos assim, a síndrome da doença holandesa, antes que existisse essa expressão, também não usou essa expressão, mas com a ideia de que em tempos bons do petróleo, você valoriza a taxa de câmbio e desestimula qualquer encadeamento produtivo, porque o cara não tem competitividade para fazer nada mais. Nos tempos ruins, há uma estagnação interna e você também ninguém se estimula a fazer indústria. E esse drama da doença holandesa, no caso holandesa, é uma coisa que persiste até hoje. Então, o que o Chaves fez de bom foi efetivamente usar os preços do petróleo para distribuir renda e melhorar as condições de vida da população. Mas, no terreno da economia, avançou, infelizmente, apesar de alguns intentos, né? Tentou, sim. Tem tentado, mas é muito difícil, que falta um Estado suficiente, falta também um empresariado nacional para tocar esse barco, né? Enfim, são esses comentários.
Eu vou pedir a Rosa para eu abrir a sessão e ela divide comigo esse patrocínio, então ela fecha. Obrigada, Saturnino. Rapidamente, eu confesso que agora é realmente um minuto. Enfim, além de agradecer aos 3 professores que estão aqui na mesa, a todo mundo, eu só queria lembrar uma coisa. Quando a Vera falou, fez a diferença entre o novo desenvolvimentismo e o velho desenvolvimentismo, me deu aqui eu fiquei pensando, eu acho que o Celso, na verdade, o desenvolvimento para ele era um debate tão fundamental, era uma paixão tão fundamental para ele, que ele pensava tanto em desenvolvimento dia e noite, noite e dia, que eu acho que ele se incluiria, Vera, nos dois. Quando você diz que o velho desenvolvimento, o óbice importante era o atraso da produção, e que o novo é o foco da inclusão social, eu estou relendo toda a obra do Celso, porque eu estou preparando uma antologia grande, substancial, na verdade são quase 500 páginas que eu estou fazendo para a Companhia das Letras, vai sair no primeiro semestre do ano que vem, e na verdade, não anos 50 não, porque aí de fato ele estava na CEPAL, com o conceito de centro-periferia, industrialização brasileira, tudo isso trabalhando com prévios. A partir dos anos 60 não tem um texto de Celso que ele não faz desenvolvimento colocando a inclusão social. Quer dizer, então eu acho que o Celso, na verdade, o desenvolvimento era tão impregnado nele que eu acho que ele faria o elo hoje em dia entre o velho e o novo. Quer dizer, eu veria o Celso tanto como velho desenvolvimentista como um novo desenvolvimentista. E eu, enquanto eu estava falando, só queria deixar essa frase final para vocês. Celso, uns 2 meses antes de Celso morrer, ele foi convidado a fazer um texto sobre exatamente desenvolvimento, e ele escreveu uma frase que é um pensamento muito bonito, que eu citei ele de cor, porque quando ele morreu eu fiz um cartãozinho enfim, de luto, e eu coloquei essa frase. Eu tenho bem a frase de cor, que ele diz o seguinte: só há desenvolvimento que não deve ser confundido com crescimento econômico, no mais das vezes uma mera modernização das elites, ali onde existe um projeto social subjacente. Isso o Celso falou uns 2 meses antes de morrer. Então eu queria deixar essa frase para vocês e agradecer a todo mundo, enfim, o Cadu, Marcelo, Saturnino, João Pedro, Vera, Ricardo, e até a próxima, né? Quem sabe?